Olá, seres queridos, tudo bem? Para você que está chegando agora no canal, eu sou a Letícia Hassman, sou coach de vida e sou coach emocional. Eu trago vídeos para vocês toda sexta-feira às 11 horas da manhã sobre assuntos que possam acrescentar no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos aqui nessa jornada. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, já se inscreve, ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos e vem comigo! Hoje, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas sombras, né? O que é isso, sombras? Que tipo de sombras? Primeiro, se você já vem há algum tempo na busca do seu desenvolvimento, do seu autoconhecimento, é muito provável que você já esteja familiarizado ou familiarizada com o conceito de luz e sombra. Só que, se você está começando o seu processo, talvez isso seja ainda um pouquinho novo para você. Quando a gente fala em sombra, a gente está utilizando a nomenclatura que o Jung atribuiu para todos aqueles aspectos nossos que a gente tenta esconder, que a gente tenta negar. E por que a gente faz isso? Porque são aspectos nossos que não são tão bonitinhos assim. São aquelas facetas nossas que nós julgamos não serem aceitáveis para o contexto social em que a gente vive, né? Isso pode ser a nossa família, pode ser os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, mas sobretudo aqueles aspectos que nós mesmos percebemos como não aceitáveis. A maioria de nós foi educada para acreditar que existem qualidades boas e qualidades más. Então, o que a gente faz? Para a gente ser aceito, a gente vai meio que se livrando daquilo que a gente considera como mal, né? Como ruim. Então, quando a gente se depara com esses aspectos a alguma certa altura da vida, e conforme a gente vai crescendo mesmo, a gente esconde isso, a gente nega, a gente finge que não vê, tanto para os outros quanto para a gente mesmo. A gente tenta evitar olhar para esse nosso lado mais sombrio, que a gente tem medo de descobrir ali alguém com quem a gente não consiga conviver, alguém com quem a gente não consiga lidar. O que nós fazemos? Nós passamos a usar máscaras, artifícios, para esconder as nossas personalidades originais, as nossas personalidades autênticas. Então a gente pode passar de repente uma vida inteira acreditando que nós somos sim aquela pessoa que a gente diz que a gente vê quando a gente olha no espelho, a gente passa a acreditar que nós somos o nosso corpo, que nós somos a nossa mente, a gente passa a acreditar numa historinha que a gente conta sobre a gente. Por quê? Porque a gente coloca vendas nos nossos olhos e defende essas histórias. A gente passa a acreditar, isso pode ser muito inconsciente, tá, gente? A gente passa a acreditar em ideias como: tem algo errado comigo, eu não tenho tanto valor assim, tenho medo de ser abandonado, traído, medo de não ter valor, de não ser bom o suficiente. A gente se conta também historinhas de não merecimento, de não pertencimento, de não ser capaz, enfim, por aí vai. Só que eu pergunto para vocês, essa é uma maneira saudável de viver? Claro que não. Porque o que a gente tem que fazer se a gente quer evoluir enquanto seres humanos? Em vez de tentar abafar as nossas sombras, né, e fazer a sonsa, fingir que não vê, a gente tem que sim que direcionar o nosso olhar para elas, enxergá-las, reconhecer que elas estão ali, assumir todas essas coisas que nós temos medo de olhar de frente. As sombras, gente, elas têm que ser expostas, elas têm que ser trazidas à luz, exploradas, integradas, para que a gente não viva como eternas vítimas delas. Porque a gente finge que ela não tá ali, só que ela tá. E ela pode surpreender a gente, ela pode dar um bote na gente quando a gente menos espera. E como que ela faz isso? Sabotando uma decisão que podia levar a gente pra frente, sabotando um relacionamento, um emprego, uma amizade, enfim, sabotando grandes oportunidades na nossa vida, às vezes sem a gente nem perceber. Porque nós, gente, nós fomos criados seres humanos inteiros, completos, com todas as nossas partes, tanto as partes boas quanto as partes ruins. Nós somos isso tudo, elas compõem quem a gente é. Só que a gente vai descartando alguns pedaços nossos e vai vivendo meio capenga. Só que pensa o seguinte, para a gente conhecer o amor, a gente tem que saber o que é o ódio, ou de repente o que é o medo. Para conhecer o que é bom, a gente tem que conhecer o que é mal também. Nós vivemos num mundo de dualidades, nós aprendemos por oposição, né? Como que a gente pode ser corajoso se a gente evita qualquer situação de medo na nossa vida? Se a gente abafa o medo,
a qualquer custo, em todas as situações, a gente também vai estar abafando todas as oportunidades de sermos corajosos. Se a gente, por exemplo, se recusa também a reconhecer a nossa ambição, a nossa ganância, a gente também vai estar fechando os olhos para a nossa generosidade. O que a gente tem que fazer, então? Em primeiro lugar, a gente precisa parar com esse julgamento severo que a gente tem com a gente mesmo. Porque quando a gente julga nós mesmos, a gente também está julgando o outro. Tudo aquilo que nós fazemos com os outros, nós também fazemos com a gente. Quando a gente consegue se aceitar, se perdoar, a gente também consegue aceitar e perdoar o nosso próximo. Sabe aquela pessoa que é extremamente crítica com todo mundo? É uma pessoa que também é extremamente crítica com ela mesma, que tem muitas coisas dentro dela que ela não aceita, então ela também não aceita no outro. Então, aquilo que a gente não assume passa a controlar a nossa vida, ainda que a gente não se dê conta. Quando a gente fala de sombras, também é importante que a gente fale sobre projeção. Projeção é aquele fenômeno através do qual a gente atribui ao outro alguma coisa que está em nós, né? Como assim? É como se fosse um mecanismo de defesa. Já que a gente não aceita esse aspecto que está na gente, a gente aponta no outro. Aquilo que está no outro, que tem na gente, nos incomoda. Né? Alguma qualidade imperfeita em alguma pessoa ativa em uma parte de nós que incomoda a gente porque ela está ali, que a gente precisa olhar para ela. Tá? Por exemplo, a gente acabou de conhecer alguém. Nossa, o santo não bate, que pessoa arrogante. Se aquela arrogância naquela pessoa incomoda a gente, aborrece a gente, é sinal de que eu estou projetando nela a arrogância que está em mim e que eu não quero enxergar. Então aí é bom a gente se perguntar, em que momentos da minha vida eu fui arrogante? Eu estou sendo arrogante agora em algum aspecto ou com alguma pessoa? Né? E o curioso é que enquanto a gente não traz à luz essa nossa arrogância ou qualquer outro aspecto que seja, a gente vai continuamente atrair para as nossas vidas pessoas com essas características. Aqui no caso seriam pessoas arrogantes, enfim. Enquanto houver um aspecto de nós mesmos que nós não aceitamos, a gente vai atraindo pessoas e situações que representem esse aspecto para espelhar na gente isso. É uma maneira do universo dizer: minha filha ou meu filho, eu estou tentando te mostrar quem você é, eu estou te ajudando a recompor as suas partes que você deixou pelo caminho e te transformar num ser inteiro novamente, se liga. Né? Então, portanto, você fica atento se um certo tipo de pessoa, um certo tipo de situação ou até de relacionamento aparece com frequência na sua vida, existe uma razão por detrás disso. Então, quanto antes nós nos atentarmos para isso e olharmos para esses nossos aspectos que nós evitamos, melhor. Porque a gente não vai mais passar a atrair aquilo, né, que a gente já enxergou, a gente já integrou. Então, o universo não manda mais aquela situação para a gente reparou nisso, né? A gente cuidou disso. Então, da mesma maneira também, tô falando só dos negativos, né? Mas também tem o positivo. Tudo aquilo que você admira em alguém também existe em você. Então a gente precisa recuperar tanto as nossas projeções as negativas quanto as positivas, né? Porque se a gente vê uma coisa bacana em alguém, é porque aquilo também está dentro da gente. Então a gente não precisa buscar no outro, a gente também tem a luz. Assim como temos a sombra, nós temos a luz. E uma vez que a gente incorpora essas características, esses aspectos novos, outras pessoas que carreguem esse aspecto já não vão mais incomodar a gente, porque não vai ativar uma sombra dentro da gente. Percebe? Só que é um processo fácil? Não, não é fácil. Né? Tanto é que muita gente foge, muita gente desiste. Parece que vem uma voz aqui dentro pedindo pra gente parar de se investigar porque é muito doloroso. Só que o que é essa voz? É o nosso ego mental, a gente já falou disso em outros vídeos. É o ego que não está a serviço do nosso ser, que está ali com medo louco de morrer. E é nesse momento justamente que a gente tem que dar a mão para a nossa consciência, para a nossa sabedoria, mais do que nunca, entender que existe esse mecanismo do nosso ego, persistir, enfrentar isso e desvendar quem nós somos de verdade e quem nós podemos nos tornar. Né? Então a gente fala ali para o nosso ego: calma, meu filho, você não vai morrer. Você agora vai ser guiado por uma sabedoria maior, pela amorosidade divina que existe em cada um de nós. E assim a gente faz com que esse nosso ego se coloque como um servo, como um trabalhador, como diz muito o Arli Cravo, como um funcionário,
do nosso ser, né? Da nossa divindade, do Deus em nós, enfim, de como você quiser chamar. E esse processo de acolher as sombras, gente, é um processo muito íntimo, muito individual. Cada um escolhe a maneira de traçar o seu caminho, seja sozinho, seja com o apoio de outras pessoas, de terapia clássica, terapias alternativas, busca de conhecimento, mas sempre, sempre é um caminho de se voltar para dentro, tá? Não é um caminho de construir quem a gente quer ser. É um caminho mais de desconstrução, de retirando tudo aquilo que a gente construiu em volta da gente, em forma de máscaras, de mecanismos de defesa, de crenças, de retirar isso tudo e redescobrir quem sempre esteve ali, por debaixo de todas essas camadas, a nossa essência, nossa verdade. Eu recomendo muito sempre a leitura de livros. Eu sugiro esse aqui, ó, O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, da Debbie Ford. E se você for ler, ou se você já leu, com certeza você reconhecer muitas das coisas que eu falei aqui. Esse livro já tá até capenga de tanto que eu já li, já reli, já carreguei para tudo que é lado, já virou parte do meu repertório, do meu vocabulário. E ele é bacana porque tem muitos exercícios práticos para você fazer, tá? Então é uma leitura bem esclarecedora, bem inspiradora, então fica aqui a minha recomendação. Então, não tenha medo de olhar para as sombras, não é uma coisa ruim, né? Desprenda-se dos julgamentos, apenas acolha. Quando a gente se acolhe sem se julgar, quando a gente aprende a viver com as nossas luzes e com as nossas sombras, nós deixamos de julgar o nosso próximo também, né? Nós somos mais acolhedores, tanto com a gente quanto com as pessoas com quem a gente convive. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Eu espero que tenha feito sentido em vocês. Se vocês gostaram, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com alguém que vocês acham que pode curtir também. E fica aqui o meu muito obrigada a presença de vocês nesse vídeo. E até o próximo.